Paz de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Eu estou aqui de novo para tentar concluir aquela mensagem que eu chamei de fé, esperança e amor sobre a vida de Noé. De novo eu estou na rua, na cidade, então você não repare o som aí, o ambiente, isso é o som da cidade. A cidade está em movimento, né? Então eu quero meditar lá em Lucas 17, Evangelho de Lucas, a partir do verso 17, palavras de Jesus, quando os discípulos perguntam para ele: Mestre, quando virá o fim de todas as coisas? E Jesus começa respondendo, né? Mateus também você vai achar isso. Aí ele fala assim, no versículo 26, Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, então perceba bem. Por que eu quis fazer uma mensagem sobre Noé? Para entender um pouco do que está acontecendo hoje. Justamente por causa dessa palavra. Então perceba bem que você que não ouviu a mensagem número 1 e número 2, peço que você ouça. Termine de ouvir essa, mas ouça. Por quê? Porque elas duas vão explicar o que eu quero dizer agora. Lucas 17, 26. Exatamente como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Cristo. O que eles faziam nos dias de Noé? Que causou tanta ira, causou tanto furor, que trouxe o juízo. Afinal de contas, o dilúvio é o juízo de Deus. A justiça e o juízo. Porque o juízo está ligado à justiça, sempre. Certo, irmãos? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Eles faziam isso até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca, eles faziam isso. Mesmo vendo aquela construção enorme, aquilo tudo, vendo a vida de Noé, eles continuaram fazendo a mesma coisa. E aí veio o dilúvio e os destruiu a todos. Tá? Os destruiu a todos. Será, meu irmão? Será, minha irmã, que o povo hoje quer essa mesma sentença para suas vidas? Se as pessoas soubessem como é que essas coisas funcionam, talvez elas acordassem, abrissem seus olhos, parariam para refletir e pensar um pouco o que se fazia naqueles tempos. Comiam, bebiam, parece algo tão normal, né? Porque, irmão, quando eu estou feliz na minha casa, com a minha família, queremos comemorar, a gente come, a gente bebe, faz um churrasquinho, sobremesa, chama os amigos e a gente se alegra. E a gente procura se alegrar dentro dos padrões morais, éticos e espirituais. A gente não se excede, a gente procura respeitar um ao outro, né? Afinal de contas, isso é um princípio moral de todo homem que se diz de Deus. Mas a alegria, ela é possível, permitida, tem que ser. Né? Muitas festas a gente vê na Bíblia que tudo levava o homem a reconhecer o cuidado de Deus. Mas podia festejar, mas tinha que obedecer algumas leis, algumas regras, conduta. Por que esses homens faziam, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento? Porque isso trouxe tanto juízo. Por quê, irmãos? Porque isso era traço de maldade. Os homens tinham esse traço de maldade. Parece aqui haver algum indício de atitudes ilícitas, de atitudes que desagradavam a Deus, vivendo conforme a sua maneira. E não conforme a maneira
que foi dada ao homem lá no Éden. E não é desrespeitando um ponto da lei ou outro, irmão. Porque às vezes você se acha assim, eu sou tão pequeno porque eu não consigo obedecer a Deus, eu falho em alguns pontos. Não, meus irmãos, isso é normal. E foi para isso que Cristo morreu. Para resgatar, para trazer você de volta, porque você procura viver a lei, mas que você não consegue. Porque você procura viver a graça, mas não consegue, 100%. O problema aqui não era essa a realidade. O problema aqui era a busca deliberada em fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Entende? Então isso aqui, irmãos, é uma afronta. É afronta. É afronta ao Deus Criador. É uma afronta ao Todo-Poderoso. Isso aqui é olhar para o alto e blasfemar. Dizer para Ele que Ele não tem poder sobre a nossa vida. De que nós queremos distância dEle. Eu pergunto a você, existem pessoas assim nos dias de hoje? Que querem distância de Deus? Que não querem saber de Deus? Querem nem ouvir falar de Deus? Você entrega um papelzinho na rua, parece que está entregando um... Agora nem pode mais um papelzinho na rua, né, irmão? Porque a lei não permite. Olha isso. Abra os seus olhos. Mas quando a gente entregava um papelzinho, um folheto para a pessoa ler e ajudá-la, mesmo que fosse uma desconhecida, a pessoa estava se sentindo afrontada, como se quisesse se intrometer na minha vida. Não tem nada disso. O maior enganador que há no mundo, o maior mentiroso que há no mundo, aquele que é o acusador, ele faz de tudo para que as pessoas vivam enganadas até a morte. Sempre até a morte. Então, há alguma aparência de santidade em levar uma vida mais ou menos santa, mais ou menos reta, mais ou menos justa? Há alguma aparência? Sim. Mas onde há o reconhecimento da dependência de Cristo, da fé nele? Afinal de contas, é a fé em Cristo. É quem salva o homem. É a fé em Cristo que resgata o homem. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, mesmo antes de nascer. A herança de Adão estava conosco, era nossa. Então nós pecamos já. Se nós pecamos e nascemos separados, não podemos fazer nada para voltar. Mas já foi feito. Cristo, ele se deixou, né? Se deixou pagar o preço. E aí eu volto a chamar a sua atenção. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Parece que viviam uma vida despreocupada, achando que o juízo nunca chegaria. Você entende assim? Eu vou comer, eu vou beber, eu vou gastar meu dinheiro, que amanhã tem mais, eu vou viver uma vida louca, eu vou viver do meu jeito, da minha forma, porque eu sou assim, eu gosto de viver assim, eu quero minha independência. E o que Deus estava falando com eles? E a palavra? E o mandamento? E a lei? Onde que estava? E aquela coisa de viver em justiça, de retidão, de paz, segurança, amar o próximo? Ou você acha que isso é novo? Ou você acha que esses mandamentos são novos? Não, queridos. Os mandamentos de Deus são para o homem, desde que há homem. Porque o homem deveria viver assim. Há um mandamento no jardim do Éden. Olha, Adão, pode comer de todas as árvores, menos dessa aqui, da ciência, do bem e do mal. Aqui você não come, porque aqui, se você comer, você vai morrer. E o homem que foi criado para ser eterno, Adão e Eva, para não morrer, nunca morreram. Morreram.
Por quê? Porque Deus é fiel, a palavra dele é verdadeira. Então esses homens e mulheres da época de Noé, eles não estavam nem aí para o juízo de Deus. Eles desprezavam totalmente, e ultimamente essa palavra tem ficado na minha mente, soando, ecoando, como se fosse uma trombeta. Desprezo, desprezo, desprezo. As pessoas estão desprezando o amor de Deus, a bondade, a misericórdia, a benignidade, todo o trabalho que o Senhor Jesus teve para resgatar da morte, das mãos da morte, porque a morte herdou o direito da alma dos homens. Você sabia disso, irmãos? A morte tem direito à alma dos homens por conta do pecado. É um direito legal, porque Deus é justo. Mas aí ele comprou a alma dos homens. De quais homens? De todos. Ele comprou a alma dos homens. E para ele comprar um preço, para comprar essas almas, foi exigido dele um preço. Olha, qual é o preço pelas almas desses homens todos? O preço é a sua vida. Você que é o príncipe, é o filho do Pai amado, do Pai eterno. Seu príncipe, né, o filho de Deus, morrer. Então, como se que ele não fosse capaz de fazer isso. Como se ele não fosse capaz, porque quem somos nós, afinal de contas? Mas ele provou o seu amor por nós, mesmo antes de nós nascermos. E ele foi lá e pagou o preço que a morte exigiu. E disse, por isso que ele gritou na cruz, está consumado. Ele diz, oh, aleluia, os homens são todos meus. As almas dos homens são minhas. Porque resgatar é trazer de volta, é comprar de volta. Ele pegou de volta, porque um dia era dele e ele pegou de volta. Se nós não fôssemos dele, não precisava resgatar. Se nós não tivéssemos sido perdidos, não precisava de resgate, de recompra. Pode pesquisar na Bíblia. Fomos resgatados, fomos redimidos. Tem todo o significado de trazer de volta para ele. Então ele pagou o preço e disse, está consumado, as almas são minhas novamente. E aí ele aniquila o poder da morte. Só que aí o que acontece? O que acontece é que as pessoas continuam casando, né, dando-se em casamento, comendo e bebendo. E você? O importante é você que está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem não é uma mensagem de religião. Essa mensagem não é uma mensagem de propaganda, de nenhuma seita. Essa é uma mensagem bíblica. Você não vai me ouvir falar aqui nenhum nome de uma organização religiosa. Porque não foi a organização religiosa que pagou o preço por mim. Não foi um sacerdote humano que pagou um preço por mim. Não foi um pastor, um padre, um rabino e nem qualquer um desses. Foi o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. E o nome dele é Jesus Cristo. Tá entendendo? Por isso que eu não vou fazer propaganda. Eu vou falar do amor daquele que amou primeiro. Meu pedido de reflexão para você nesse momento é: o que você está fazendo da sua vida? Para onde a sua vida está indo? Porque você precisa parar um pouco de levar a sua vida desse jeito, fazendo os seus planos, fazendo a sua vontade, fazendo o que te dá na cabeça. Com essa autonomia do Criador dos céus e da terra. Deus nos criou para ser livre, sim. Sim, não há uma prisão. Há uma liberdade de adoração e você precisa
conhecer essa verdade que te transforma no adorador. Mas para isso você vai olhar para essas escrituras e vai ver, opa, peraí, tem alguma coisa errada. A minha vida precisa seguir esse fluxo aqui, ó. Eu preciso, antes de tudo, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Irmão, irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor fale, que o Espírito Santo, a sabedoria de Deus fale no seu coração. E que te ajude. Dobre os seus joelhos. Fale com Deus, fale com o Criador. Com certeza que Ele vai te responder. Ele respondeu a mim, Ele vai responder a você. Deus te abençoe. A paz de Cristo Jesus. Amém.